as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos telespectadores nesse momento. Está mais uma vez entrando no ar o programa O Caminho da Vida, e é com muita alegria que vamos compartilhar acerca da palavra do Senhor com você que está aí na sua casa. O programa de hoje tem como tema o Evangelho da entrega total e está baseado no texto de Mateus capítulo 26, dos versículos 6 até o 8, e eu quero ler esse texto aqui com você nesse momento. Diz o seguinte: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Nós vamos conversar um pouco mais sobre esse versículo assim que retornarmos do intervalo, mas antes de irmos para esse momento do intervalo, eu quero só dizer a você que acompanha o nosso programa, que gosta do programa O Caminho da Vida, participe conosco, dê suas sugestões, entre em contato, faça críticas, fale a sua opinião acerca do programa O Caminho da Vida. Você pode fazê-lo através do telefone 84 14 39 40, ou você pode fazê-lo através do e-mail, que é ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Não saia daí, daqui a pouco nós vamos voltar com o programa O Caminho da Vida para conversarmos acerca do texto de Mateus capítulo 26, conversando sobre o Evangelho da entrega total. Olha, eu recebi essa entrada aqui para Olha, dia. Infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, estamos falando sobre o texto de Mateus, no capítulo 26. Eu li 3 versículos, que são os versículos 6, 7 e 8. É o texto base aqui do nosso programa de hoje, mas eu gostaria de ler a continuação. Esses 3 versículos falam acerca de uma mulher, enquanto Jesus estava em Betânia, uma mulher chega por trás dele e quebra um vaso de perfume e derrama esse perfume sobre ele, um bálsamo muito precioso. E os discípulos reclamam, dizem: por que esse desperdício? Os versículos seguintes dizem: pois este bálsamo poderia ter sido vendido por muito dinheiro e se daria aos pobres. E Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Portanto, os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, também o que ela fez será contado para a sua memória. Essa é a continuação do texto. Vamos falar sobre esse texto. Vamos descobrir acerca do que é o Evangelho da entrega total. E para isso nós temos aqui o pastor Eliseu de Lima, da Igreja Presbiteriana Central. Nós temos o Javan, pastor recém-ordenado e que está trabalhando como pastor auxiliar do pastor Eliseu na Igreja Central. Eu queria começar essa conversa, esse bate-papo com o pastor Eliseu. Pastor, diz o texto que Jesus estava na casa de Simão o leproso. Fala um pouco mais sobre o que é isso, aquela casa, o que isso significa. E mais, o que você acha dessa situação? Será que a cura de Simão não seria mais importante do que simplesmente a presença de Jesus lá naquele lugar? Esse texto de Mateus 26 que você acabou de citar, que é a base da discussão do programa, juntado com os textos de João capítulo 11 e Marcos capítulo 14, nos dão todo o episódio, né? E ele estava na casa de Simão, o leproso, um homem conhecedor das leis, profundamente religioso, muitas pessoas observando aquela situação. E aí você levantou essa nota interessante, porque Jesus não curou esse leproso, não aparece essa cura extraordinária. Então o que se requeria de Jesus hoje, segundo algumas coisas
que se prega e que se ensina? Jesus curasse aquele homem, Jesus fizesse um sinal maravilhoso no sentido do que poderia ser visto, mas Jesus não faz. Jesus leva o foco para uma vida que se entrega a Ele, uma vida que reconhece-o, né, como Messias, uma vez que aquela mulher faz uma entrega de algo tão valioso, uma coisa que era preciosa para ela. Então o impacto é o que Jesus fez na mente e no coração daquela mulher, é uma entrega de uma vida, e é nisso que Jesus trabalha naquele contexto. Não é uma cura física, mas uma cura espiritual que acaba sendo evidenciada, né? E eu queria agora estender para o Javan. Jesus não trabalha no ministério dele curando. Inclusive, certa vez os discípulos de João Batista chegam para Jesus e perguntam: és tu aquele que deveria vir? Ou havemos de esperar outro? E a resposta de Jesus é: veja, os coxos andam, os cegos vêm, aos pobres é pregado as boas novas do reino de Deus. Mas, pelo que parece na fala de Jesus, a ênfase é muito dada também na parte da cura. Isso, será que não fica um pouco fora do que acontece nessa história? O que acontece quando a gente olha para a finalidade do ministério de Jesus? Será que condiz, será que casa realmente com o que aconteceu lá? Luiz, se a gente olhar para esse texto e olharmos também para textos paralelos, como Lucas 19:10, por exemplo, que vem retratar o objetivo de Jesus ter vindo até nós. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse era o objetivo de Jesus, esse era o alvo de Jesus aqui. E se nós percebemos esse episódio em Mateus, Luiz, ele se encontra no meio de um contexto onde Jesus estava para ser crucificado. E quando Jesus... E nesse contexto em que Jesus estava para ser crucificado, talvez os discípulos ainda não tivessem entendido para que é que Jesus veio. E aquela mulher então oferece o que ela tinha de melhor, porque ela entendeu, talvez, pastor Luiz, que o que ela tinha recebido de mais precioso era a salvação através de Cristo Jesus. A ideia de nem tudo o que eu possa entregar para o Senhor é comparado àquilo que Ele já entregou para mim, mais ou menos isso. Era essa a ideia, era isso que aquela mulher queria demonstrar e oferecer o que tinha de mais precioso por conta de já ter entendido que tinha recebido do próprio Jesus a preciosidade. E quando os discípulos fazem essa crítica, será que eles não tinham alguma razão? Porque se nós formos olhar em outros textos, o próprio pastor Eliseu citou, por exemplo, o texto de Marcos, capítulo 14, em que essa história é narrada. No versículo 5 de Marcos 14 diz: pois podia-se ter vendido por mais de 300 denários, isso se daria aos pobres. E quando a gente olha para isso, será que não podemos entender um pouco de haver um certo desperdício nessa situação, apesar de que a gente tem que caminhar também com essa ideia de que nem tudo que eu faça por Cristo vai ser suficiente para pagar o que Ele já fez por mim. Eu quero abrir essa para os dois, deixar aqui aberto para geral, também fazendo uma ponte com o que a gente desperdiça e com quem, se nós formos levar em consideração o significado maior da palavra desperdício. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Pode deixar aqui aberto o pastor Eliseu, depois Javan. Você fez as contas aí, você estava dizendo que 300 denários no nosso dia de hoje daria quanto? Eu fiz as contas que um denário era um dia de trabalho de um trabalhador braçal naquela época. Então um denário seria algo próximo de, hoje, deixe-me ver, R$ 27,85, se você pegar um salário mínimo e dividir pelo número de dias úteis do mês. Logo, 300 denários daria mais de R$ 8.300, mais de R$ 8.350 o valor daquele perfume. Será que isso pode ser encarado como desperdício ou não? A princípio, os discípulos teriam razão. Se for olhar para o valor pecuniário. O valor, hoje você chega, uma pessoa na minha igreja chega hoje lá, quebra um vidro de perfume de R$ 8.000 e derrama em cima do pastor. Então, a princípio, é isso que os discípulos viram. Eles viram o material, o que estava sendo feito. Então, hoje a gente pode ver a questão do que tem sido passado. Porque se a pessoa tem entregue só em função do material, para receber algo material, então é um desperdício. O que ela fez ali não é uma coisa material, ela deu algo de valioso, mas em reconhecimento ao Senhor Jesus como alguém que tinha tocado na vida dela. É algo espiritual, é um sacrifício espiritual que ela está fazendo
naquele momento. Então eles dizem, podia alimentar pobres com aquilo. Jesus disse, pobres vocês sempre vão trabalhar com isso. Mas naquele momento ali, o que ela estava fazendo não era um desperdício. Ela estava, Jesus disse, ungindo-me para o momento do sacrifício, uma coisa muito bonita. Eu citei aqui, quero mencionar de novo, a ideia de que por mais caro que seja algo, ele é barato demais se for comparado com o que Cristo merece receber. Portanto, não existe nada caro o suficiente ao ponto de não merecer ser entregue nas mãos de Cristo. Se a gente for olhar para isso, isso é muito importante também. Mas e essa questão do desperdício? Será que a gente desperdiça tempo? Será que a gente desperdiça dinheiro? Vamos conversar um pouco sobre essa palavra desperdício. Javan? Desperdício, nesse contexto, eu acho que essa palavra desperdício não se encaixa por conta de que houve ali talvez uma troca realmente de valores. A mulher, talvez o que ela tivesse de mais valioso era aquele perfume, era aquele óleo, aquele vaso, e houve dentro dela uma troca de valores. Ela agora valoriza quem Jesus é, o que ela ofereceu a ele. E se nós pensarmos nessa palavra desperdício, é uma palavra muito, muito forte quando nós lidamos com as coisas do Senhor, né? Se pensarmos que estamos investindo no reino, investindo nas coisas do Senhor, nós podemos dizer que é um investimento. E talvez os discípulos entenderam como desperdício algo que tivesse sido um investimento daquela mulher na vida de Jesus. Eu queria deixar algo bem claro também aqui para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que é a questão de que entregar para Deus não é o mesmo que entregar para a igreja. Portanto, nós não estamos falando aqui que você tem que pegar as coisas mais caras que você tem e entregar na igreja. Isso não é uma pregação de dinheirista, vamos colocar assim. Isso é uma pregação de entrega a Cristo. Você precisa entregar quem você é e o que você tem aos pés do Senhor para que Ele faça o que você quer acerca disso. Nós temos outras questões que queremos conversar sobre elas, mas daqui a pouco nós vamos voltar para continuar essa discussão. Não saia daí, fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações. Há facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Estamos falando sobre o Evangelho da entrega total, o quanto nós nos entregamos para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falamos de uma mulher que entrega um vaso cheio de perfume preciosíssimo. Fizemos uma atualização por cima aqui de quanto valeria hoje e giraria acima de R$ 8.300, que seria numa moeda dos dias de hoje. E vimos que ela entrega tudo para o Senhor, ela quebra e derrama sobre Jesus. Javan e pastor Eliseu, se aquela mulher nem abriu a boca naquele episódio, de que modo ela pode ser considerada uma evangelista? Eu, na verdade, quero até começar com o pastor Eliseu e quero fazer uma segunda pergunta em cima dessa, pastor. Será que quando a gente olha para essa realidade daquela mulher, será que nós vemos esse tipo de entrega e esse tipo de comportamento dela nos dias de hoje? Eu creio que sim, em muitos lugares, e nós temos orado agora aqui no Brasil por muitas igrejas, muitas pessoas que no Oriente Médio, por exemplo, estão morrendo por amor a Cristo, estão entregando muito mais
do que um perfume, estão entregando a própria vida. Aqui no contexto brasileiro também, hoje o Evangelho tem sido muito criticado e muitas pessoas que defendem o Evangelho na mídia têm sido alvo de ataques assim terríveis através de palavras. Porque eu creio que quem entrega desta forma acaba constrangendo aos outros, porque é alguém que está abrindo mão de tudo que tem, de tudo que é, para exaltar o nome de Cristo Jesus. E essa mulher, é interessante que ela não abre a boca, mas ela é projetada na história pela ação do Espírito Santo, exatamente porque entregou o que tinha de mais valioso a Cristo Jesus. E é um cumprimento da própria profecia de Jesus. Ele disse, onde for pregado o Evangelho, vai ser falado acerca dela. Exatamente. Então, quer dizer, ela se torna evangelista, vamos dizer, a partir do momento em que essa história é contada, Jesus está sendo anunciado como aquele a quem nós devemos entregar tudo que temos, né? Quando falamos dela, falamos do Cristo que fez muito por ela. E hoje também tem isso? E Javan, fica à vontade para completar a pergunta aqui. Eu acho que a gente vive num mundo individualista, né, Luiz? E esse individualismo gera no coração das pessoas que veem uma reação como essa ainda hoje, possam pensar, mas qual o interesse de dar o que tem de mais precioso? O que tem por trás disso? De investir tanta oração, tanto tempo, de investir bens, de investir o que se tem em prol do Senhor. O que é que tem por trás disso? As pessoas desconfiam de uma reação dessa, de uma atitude dessa, a desconfiança que os discípulos tiveram. E às vezes isso acontece sim, ainda nos dias de hoje. Eu vejo num texto do apóstolo Paulo que eu acabei de achar aqui, Filipenses 3, no versículo 8 especificamente, mas todo o texto, em que Paulo está escrevendo aos filipenses dizendo, eu era isso, eu era aquilo, mas eu considero tudo que eu era como lixo, como um esterco, se eu for comparar com aquilo que Cristo tem para me oferecer. Então ele abre mão de tudo que ele conquistou, ele abre mão de posições que outras pessoas invejavam até, ele abre mão de ser tido em alta conta diante dos seus patrícios, para abraçar esse amor a Cristo. E depois o texto de Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, fala de Moisés, que recusou ser chamado filho da filha de Faraó, por amor também, para a vontade de abraçar o sacrifício que Deus tinha para oferecer a ele, para ele seguir. Então, numa entrega total, a minha vida, a sua vida, você se entregando totalmente a Cristo Jesus, acaba, na verdade, exaltando o próprio Deus. Então é aí que o apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então aquela mulher, ela ungiu o corpo de Jesus. Na verdade, a entrega dela foi isso. O sacrifício dela, no sentido de entregar, ela preparou, na verdade, o corpo de Jesus para a morte, ungindo o corpo dele. E o perfume impregnou no corpo de Jesus o perfume que ela havia, com o qual ela tinha derramado sobre ele. Mas Jesus já havia impregnado a vida dela. É interessante, 2 Coríntios 2,15, o apóstolo Paulo diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Quer dizer, você entra em contato com tantas pessoas, mas você deixa o bom perfume de Cristo através do seu testemunho nas pessoas. Aquelas que receberem Jesus como você, salva, vamos dizer, tendo o bom perfume também, e também aquelas que se perdem, aquelas que não receberam, mas receberam o seu testemunho, receberam o testemunho de que você é alguém que pertence ao Senhor. E eu quero fazer essa última pergunta e deixar os pastores livres para comentarem, porque a última pergunta, vou quebrar um pouco aqui o protocolo, eu não vou fazer para os pastores, eu vou fazer para você que é nosso telespectador. Como é que você vai ser lembrado com relação à entrega daquilo que você tem e você é, pela causa de Cristo? O fato descrito nesse texto hoje ocorreu horas antes de Jesus ser crucificado. E eu fico imaginando a cena, e conversarmos um pouco sobre essa cena antes aqui do programa. Imagine a cena que Jesus sai dali e vai para o jardim do Getsemane. Quem estava com ele sentiu o cheiro. Depois ele é preso, os guardas que o prenderam sentiram esse aroma, esse cheiro do perfume. Ele é levado para ser julgado e aposto que Pilatos também sente esse cheiro. E no caminho com a cruz, por onde ele passava, as pessoas podiam sentir esse cheiro. E depois naquela cruz, com certeza, ele ainda estava exalando um pouco daquele perfume que aquela mulher tinha derramado por amor a ele. E aí fica essa questão. O quanto você tem se desperdiçado, ou o quanto você tem se permitido entregar por amor a Cristo e ao que ele já fez na sua vida. Eu quero que você pense sobre isso e que você
responda sinceramente no seu coração e a partir disso você tome uma atitude. Nós do programa Caminho da Vida, nós só estamos realizando esse programa, nós só nos gastamos dessa forma porque queremos que você aprenda a se gastar a cada dia mais, por amor a esse Jesus que fez tanto por nós. Se você ainda não abraçou essa fé, se você ainda não se rendeu a Ele, abra o seu coração. Convide-o para ser dono da sua vida. Faça como o pastor Eliseu falou aqui, permita que Ele possa impregnar a sua vida primeiro. E a partir de então, entregue-se para de alguma forma fazer com que as pessoas possam sentir o bom perfume onde quer que você vá. Não você deixando Cristo mais com um perfume mais agradável, mas Ele deixando a sua vida com um aroma capaz de impactar quem esteja perto. Essa é a palavra dos pastores do programa Caminho da Vida para você que nos assiste. Não saia daí, daqui a pouco nós vamos voltar, o pastor Eliseu vai fazer uma oração para encerrarmos o programa de hoje. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Queria agradecer a você que nos assistiu até agora, mandar um abraço para todas as igrejas que têm apoiado esse programa. Nós temos recebido bastante apoio, não somente através do patrocínio do programa, mas de igrejas que se comprometem com oração e até com verba financeira mesmo para a manutenção do programa. Queremos agradecer a todas as pessoas que nos param na rua também. Isso acontece com todos os pastores. Obrigado por você ter demonstrado carinho aqui pelos pastores do programa O Caminho da Vida. Quero passar para o pastor Eliseu para fazer oração. Pastor, com licença, pastor Luiz, mas eu quero pedir ao pastor Javan que faça essa oração. Boa hoje. Ideia. O pastor acaba de ser ordenado na Igreja Presbiteriana Central de Maringá, como um dos pastores agora do Presbitério de Maringá, e é o primeiro programa que ele já participou de outras vezes, né, como licenciado, mas é o primeiro programa como pastor. Eu pedi ao pastor Javan, Vanderlei Campané aqui, encerra esse nosso programa com oração, mandando um abraço ao pastor Alessandro, que não pôde participar da gravação conosco hoje, Sim. Questão de problemas de saúde na família, temos orado por eles também. Vamos orar. Onde eu posso ouvir tua voz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso maior presente. Aleluia, Senhor. Obrigado pela salvação que encontramos no Senhor, e tudo se faz pequeno, Deus, quando entendemos que o Senhor é o nosso Salvador. Nós te louvamos pela salvação que encontramos em Ti. Te louvamos porque tudo que oferecermos ao Senhor será pequeno demais diante da vida que o Senhor ofereceu por nós. É verdade, Jesus. Nós bendizemos o Teu nome, te damos graças por tudo que o Senhor realizou naquela cruz, e queremos aprender com aquela mulher, entregarmos tudo que somos, entregarmos, ó Deus, o que temos em nós, ó Deus, e substituirmos, Pai, em nós aquilo que está em primeiro lugar antes do Senhor. Queremos substituir pelo Senhor, viver o Senhor, amar o Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro dos nossos corações. Amém, Senhor. Amém, Senhor Deus. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram